Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que merece toda a nossa atenção: a saúde dos olhos. O ceratocone e outras doenças oculares podem comprometer a visão e muitas vezes evoluem de forma silenciosa. Você sabia que o diagnóstico precoce pode evitar complicações e até perda da visão? Pois é, e para esclarecer tudo sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui hoje com o vice-presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia, Leiser Franco, que já está aqui conosco, vai sentar aqui com a gente no sofá. Seja bem-vindo, doutor. Pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Obrigado, que isso. Vamos ficar aqui sentado um pouquinho? Dá licença, prazer muito grande estar aqui no programa. E agora a gente vai saber tudo sobre a visão, né? Exatamente. Primeiro, vamos falar sobre o ceratocone. Por que é considerado uma doença progressiva? O que é ceratocone primeiro? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. O ceratocone é uma doença que acomete a córnea. A córnea é a primeira camada do nosso olho e ela funciona como uma lente. E ela vai levando um processo de distorção dessa lente que faz com que a visão fique embaçada. Uhum. E um dos grandes problemas do ceratocone é que ele não dá grandes sintomas e ele começa na infância. Então, geralmente ali por volta dos 6, 7, 8 anos de idade, aquelas crianças que têm uma predisposição podem começar a ter uma distorção da córnea que vai levando ao surgimento de uma miopia e um astigmatismo, e isso vai dando um embaçamento na visão. Uhum. Porém, costuma ser um processo lento e progressivo, e apesar de acometer os dois olhos, costuma ser assimétrico. Às vezes um olho tende a evoluir de forma pior que o outro. Uhum. Então, às vezes a criança não vai percebendo essa piora na visão, ela vai se adaptando. Nós nos adaptamos muito facilmente às nossas condições. E como esse é um processo às vezes lento, a criança vai se adaptando, não comenta que está tendo uma dificuldade, às vezes os pais não percebem pelo comportamento da criança no dia a dia, e quando vão descobrir o caso, às vezes já tem um ceratocone numa fase mais avançada. Existem as fases iniciais, moderadas e avançadas. E como tudo na saúde, se a gente consegue atuar nas fases mais iniciais, a gente consegue ter resultados melhores. Então quer dizer que geralmente acomete em crianças. É mais fácil em criança? Ele tende a começar, né? Mas pode ser em qualquer idade? Geralmente ele tende a começar na infância ou início da adolescência. E aí, às vezes acontece da pessoa não fazer o diagnóstico nessa fase. Ele só vai fazer o diagnóstico, às vezes, numa fase em que ele já está um pouco mais velho, depois dos 20, às vezes depois dos 30 anos de idade, porque passou a oportunidade de fazer o diagnóstico naquela etapa. Mas tende a começar ali na infância e início da adolescência. Inclusive, a gente tem dados aqui no Brasil sobre essa questão da doença, e a gente vai passar para vocês agora. Olha só, os dados que a gente traz é sobre problemas de visão no Brasil. 6,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual. E o mais preocupante, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com o diagnóstico e tratamento precoces. Entre as doenças que mais preocupam os especialistas está aí o ceratocone, que atinge cerca de uma a cada 2.000 pessoas e costuma surgir, como o senhor falou, né, na infância ou na adolescência. Na adolescência. E é uma doença que às vezes ela não tem nenhum sinal mais específico que chame a atenção dos pais. Então, às vezes o paciente não tem vermelhidão, ele não tem nenhum sintoma que chame muita atenção e isso passa despercebido. Por isso a importância de ter o hábito de levar as crianças, né, a fazer exames oftalmológicos com uma certa periodicidade, né, para exatamente tentar descobrir nas fases iniciais. E é uma doença que está muito relacionada ao hábito de coçar os olhos. Então, se a criança tem um quadro de alergia, e é muito comum, é muito frequente a alergia no nosso meio, né? Então, ela às vezes tem uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica,
um quadro respiratório de alergia, como asma ou bronquite, e ela tem o hábito de coçar os olhos frequentemente. Então, esse hábito de ficar coçando os olhos vai traumatizando a córnea, que é a primeira lente do nosso olho, e vai levando esse processo de distorção da córnea. Esse é um dos sinais? É coceira? Um dos sinais importantes é a coceira. Tem mais que a gente pode alertar, talvez para os pais já ficarem aí de olho, se tiver? Quando você perceber que a criança está coçando muito os olhos, que ela às vezes está piscando muito, que ela está se aproximando muito dos objetos para poder enxergar melhor, que às vezes ela reclama de dor de cabeça em alguns momentos, geralmente mais no final da tarde, são sinais que os pais devem estar alertas, né? Deve estar, vou levar para fazer um exame. Pode não ser o problema, né? O ato de piscar, às vezes a criança está passando por algum problema emocional, um período emocional, ela adquire alguns tiques, né? E isso ocorre, mas é importante levar para fazer uma avaliação, porque se tiver o problema, você já vai tratar ele de forma adequada. Ok. Daqui a pouquinho eu vou voltar para conversar com o Dr. Laser. Pode mandar suas perguntas aqui para a gente, tudo relacionado aos olhos, a visão, né, doutor? Ok, estamos aqui. A gente vai estar aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, com o nosso doutor que está aqui, gente. Laser está aqui com a gente hoje, tirando as nossas dúvidas sobre a visão, né? Inclusive, a gente tem perguntas aqui, doutor. Deixa eu até pegar aqui. Ela falou assim, é a Vilma. Doutor, eu quero tirar uma dúvida. Meu marido fez cirurgia de catarata. Agora deu que a lente do olho direito está fora. Ele vai precisar trocar a lente no processo cirúrgico? Bem, isso aí é complicado, né? Acho que tem que analisar. É um pouco mais complicado responder isso sem fazer uma avaliação específica, né? O que acontece é que, às vezes, quando a gente opera a catarata, é implantada uma lente dentro do olho para substituir a lente que opacificou. E, em algumas situações, raro, mas pode ocorrer, essa lente pode deslocar. Alguns casos é possível reposicionar, outros casos é necessário, às vezes, fazer a troca dessa lente. Mas aí, realmente, ele precisa passar com o especialista, de preferência, às vezes, o cirurgião que o acompanhou, que fez o seu procedimento, e aí ele vai estar definindo ali qual que é a melhor conduta para o caso dele, né? Vamos voltar a falar sobre o ceratocone? Sim. Quais são os exames que são feitos para diagnosticar? Então, o diagnóstico do ceratocone, a suspeita a gente tem na avaliação clínica. No exame clínico, aquele exame que a gente faz para avaliar a necessidade de óculos, você já começa a suspeitar que tem algum probleminha naquele exame, na avaliação clínica ali. E aí tem um exame que a gente avalia a curvatura da córnea, que pode ser a topografia da córnea ou a tomografia da córnea, que é um exame específico para isso, e que a gente consegue detectar o nível de distorção que a córnea tem. E aí a gente tem critérios bem específicos para fazer esse diagnóstico. Uma vez fechado o diagnóstico, a gente tem aí, podemos dizer que a gente tem 3 etapas de tratamento. Numa etapa inicial, a gente vai evitar que o paciente continue coçando o olho, né? Então, se ele coça muito os olhos, você vai tratar a alergia dele e orientá-lo a não coçar, assim como os pais ficar atentos para chamar a atenção sempre que a criança quiser coçar os olhos. A gente pode ainda utilizar apenas o óculos, isso numa fase bem inicial. Quando você já tem um estágio moderado, um estágio intermediário, aí a gente tem outras opções de tratamento. Existem o que a gente chama de crosslink e os anéis interstromais. Então, esse anel, ele vai ser implantado na córnea e vai tentar corrigir aquela distorção, vai tentar endireitar a córnea. E o crosslink é um tratamento que você faz para enrijecer a córnea, para ela parar a sua distorção. E por último, nas fases assim mais avançadas... Doutor, só rapidinho, mas claro. Dá para a gente ver a olho nu, assim, a pessoa que tem? Esse anel?
Não dá para perceber muito, não. Dá, não? Porque o anel, ele é implantado na córnea, a córnea é transparente. Não, eu falo assim, quando tem o ceratocone. Sim. Porque eu vi umas imagens na internet, estava pesquisando. Do ceratocone. E isso aí parece que fica mais assim, estufadinho. Sim. Então, nas fases muito avançadas, você percebe ao olho nu. Mas aí é em fases muito avançadas do ceratocone. Quando está na fase inicial e moderada, que é o ideal a gente fazer o diagnóstico, você não percebe. Entendi. Então, nas fases muito avançadas, você pode perceber, tipo assim, um olho mais pontudinho. Isso, quando a pessoa olha para baixo ali, empurra a pálpebra inferior, né? Então, mas aí a gente já perdeu a oportunidade de fazer aquele diagnóstico mais cedo. E assim, nessas fases muito avançadas do ceratocone, a gente ainda pode tentar o anel intraestromal, ele é sempre uma opção, ou às vezes o paciente vai necessitar do transplante de córnea. O transplante de córnea é uma opção, já nessas fases mais avançadas. A gente reserva ele por último, assim, como alternativa, porque é uma cirurgia mais agressiva, existe risco de rejeição, existem outros riscos associados com o transplante de córnea. Então, antes de chegar no transplante de córnea, a gente tenta esses outros tratamentos que têm resultados excelentes. E, além disso, em todas as fases, seja inicial, intermediário e mesmo avançado, a gente tem opções de lentes de contato especiais, que a gente chama de lentes rígidas, que são lentes realmente mais rígidas mesmo, não é aquela lente molinha, gelatinosa, que a pessoa coloca e aquilo ali tenta endireitar a córnea. Então, ela consegue ter uma visão, assim, com uma nitidez bem satisfatória. Ok, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Dr. Laser. Se você tem alguma dúvida sobre visão, pode mandar para a gente aqui, que o doutor está para tirar nossas dúvidas. Vamos voltar aqui com o Dr. Laser. A gente está falando sobre problemas de visão, né? Qualquer tipo de problema. Inclusive, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. E sobre a ceratocone. O José Luiz, doutor, mandou assim, ó. Quais são os sintomas do glaucoma? O glaucoma também é uma doença complicada, porque também é silencioso. Ele vai acometendo a visão periférica e, por ir acometendo a visão periférica, a pessoa não percebe. Então, lentamente, você vai perdendo essa visão periférica e isso não dá muito sinal. Geralmente, a pessoa que tem glaucoma, ela tem a pressão do olho mais elevada e essa pressão do olho acomete o nervo óptico. E a não ser que essa pressão atinja valores muito elevados, como 40, 50 milímetros de mercúrio, a pessoa não sente nada. Então, o diagnóstico, novamente, vai ser um diagnóstico feito nos exames periódicos. Por isso, a importância de manter esses exames periódicos. Qual que é a periodicidade para fazer os exames? Então, a gente recomenda, por exemplo, a criança quando nasce, ela deve fazer o teste do olhinho, depois uma avaliação com 6 meses e depois uma vez por ano. Essa é a frequência ideal. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Se não estiver sentindo nada diferente. Isso. Né? Se sentir alguma coisa, às vezes ele deve antecipar essa avaliação. O detalhe do glaucoma é que existem os glaucomas congênitos, mas a maioria dos casos dos glaucomas são em adultos, já ali na sua 5ª, 6ª década de vida. Então, é uma doença que, ao contrário do ceratocone, costuma surgir mais depois dos 50, 60 anos de idade. Ok. A Kimberly Agatha está falando assim, Keis, pergunta ao doutor sobre o desenvolvimento de lesões na retina após toxoplasmose na gestação. Pode acontecer de nascer sem as lesões e após alguns meses de nascimento desenvolvê-las? Pode ocorrer sim. O mais comum é, às vezes, quando a gestante ela tem a toxoplasmose, essa infecção às vezes acomete o bebê, o feto, e acomete especificamente a visão. Então, às vezes, você começa a ter lesão na retina, você vai ter uma cicatriz na retina e a criança às vezes já nasce com essa lesão, mas essa cicatriz pode se formar depois de alguns meses do nascimento. Então, é uma situação bem complicada, porque a gente não tem
muito o que fazer nessas cicatrizes, né? A pessoa que desenvolveu uma cicatriz na retina, muitas vezes o que a gente faz é monitorar e acompanhar para que aquilo não progrida, mas a gente é limitado no que a gente pode fazer para recuperar essa visão. A Juliana, ela está perguntando o seguinte, aquela sensação de parece que tem bichinho no olho, o que pode ser? Como se fosse, às vezes, o que a gente chama de moscas volantes, né? Isso. O que ocorre é que dentro do nosso olho tem uma gelatina. Nosso olho é como se fosse uma jabuticaba e ali tem uma gelatina bem translúcida. Ao longo da vida, às vezes, vai formando pequenas condensações nessa gelatina do olho. E aí você começa em ambientes mais claros, assim, você começa a perceber quando você movimenta o olho, essas manchinhas balançam lá dentro do seu olho e você percebe uma movimentação. Então a gente chama isso de moscas volantes. Quando essas moscas volantes surgem de forma súbita e acompanhado com reflexos luminosos, é importante avaliar a retina, porque pode ser que haja algum rasgo na retina, então fazer uma avaliação rapidamente com o oftalmologista, ele vai fazer o que a gente chama de um mapeamento de retina para ver se a retina está tudo bem. Mas, em geral, essas manchinhas elas são inócuas, elas não causam nenhum problema e grande parte dos pacientes tendem a se acostumar com elas e o próprio cérebro vai deixando de percebê-las com o tempo. Ok, vou deixar uma pergunta no ar, doutor. Existem algumas medidas que podem ajudar na prevenção, talvez, de alguma doença na visão? A gente pode prevenir? Pode ter algo que a gente pode fazer para manter uma visão saudável? Daqui a pouco a gente volta, o senhor responde, pode ser? Tá, ok. Eu vou voltar aqui para o doutor, porque a gente tem mais perguntas aqui, viu, doutor? O pessoal tá que tá. Inclusive, eu queria, antes disso, né, antes de responder as perguntas, eu deixei uma pergunta no ar. O que a gente pode fazer, né, para talvez ajudar na prevenção de problemas de visão? Sim, primeiramente ter uma rotina de acompanhamento da sua saúde ocular, né? Então procurar um médico oftalmologista de sua confiança para fazer uma avaliação periódica, né? Normalmente é uma avaliação uma vez por ano, mesmo quem não tem problema nenhum, nem usa óculos, às vezes a cada 2 anos é interessante passar por uma avaliação para ver o fundo de olho, a pressão do olho, alterações, formação de catarata e outros problemas que podem surgir com o tempo. Então, esse acompanhamento é fundamental para a prevenção da saúde ocular. Outros detalhes, que aí depende um pouco também da rotina das pessoas, do seu trabalho, né? Então, profissionais que trabalham aí em áreas de obra, serviço, ter os equipamentos de segurança adequados, né? Muito importante para evitar aí traumas. A gente que trabalha nessa área, infelizmente, ainda pega muitos acidentes, né? Então, ter esses equipamentos de proteção é fundamental. Quem trabalha em campo, exposto à luz solar, ter o hábito de usar um óculos escuro que tenha proteção UVA e UVB, né? Então, acho que tendo esses cuidados, a pessoa ela vai conseguir aí manter uma saúde ocular ao longo da sua vida sem grandes problemas, né? E lembrando que, assim, sentiu algum problema, principalmente se a pessoa teve uma dor ocular muito importante, fora do normal, né? Então, a gente, às vezes, tem no nosso dia a dia pequenas pontadas, desconforto, coça um pouquinho. Isso é normal, nosso olho está exposto. Então, às vezes, poeira, vento, mudança de umidade do ambiente leva a isso. Mas se você tiver uma dor muito forte, que não alivia, né, e aquela dor ficou por horas, ficou o dia inteiro, está no outro dia, continua com dor, marca uma avaliação, não fica esperando. Outro detalhe importante é se você tiver uma perda também súbita da visão, uma queda da sua visão súbita, né? Então, se compara, às vezes, um olho com o outro, percebe que um olho não está igual ao outro, que está muito diferente, que não era assim. E você espera um pouco, aquilo permanece, aquilo não volta ao padrão normal, porque também é normal a gente ter pequenas flutuações da visão ao longo do dia. Então, alterações até da lubrificação do olho fazem isso. Então,
Então, você está olhando num ambiente, às vezes sua visão turva um pouquinho, você pisca 2, 3 vezes, aquilo melhora. Então, isso costuma ser uma alteração da lágrima, é normal, todos temos. Ah, inclusive tem uma pergunta aqui do Marcos, que ele está falando que um olho dele só está lacrimejando muito. O que pode ser? Tem que fazer uma avaliação. Pode ser simplesmente, às vezes, algum fator irritativo, e aí o lacrimejamento é uma tentativa do olho limpar. Ele fala que não está limpar, sentindo né? nada, só lacrimejando. Só lacrimejando. Então, às vezes, entrou alguma poeirinha, alguma partícula dentro do olho, ele começa a lacrimejar para ele ir limpando. Já é um fator. Existem situações em que a gente tem um canalzinho da lágrima aqui no cantinho. Né, do olho. É uma defesa. Né? Então, ele começa a lacrimejar. Outra coisa é que a gente tem um canalzinho aqui no cantinho. Então, por exemplo, quando você pinga o colírio, você sente o gosto do colírio na garganta. Verdade. Por conta desse canal. Esse canal pode estar entupido, às vezes mais de um lado do que no outro. Então, aí essas pessoas começam a ter aí um certo lacrimejamento naquele olho que, às vezes, o canal não está drenando adequadamente. Então, se persistir esse quadro, como que é o nome do... Marcos. O Marcos, né? Então, se persistir esse quadro, aí o ideal é que ele faça uma avaliação com o oftalmologista para realmente ver o que está acontecendo. Ok, a Beatriz, ela disse que foi no médico e ele diagnosticou 0,5. Só que ela disse que está com medo de fazer o óculos, porque dizem que quando você começa a usar o óculos, o grau pode aumentar. É verdade isso? Na verdade, isso é um mito, Casey, porque é o seguinte, o que ocorre muitas vezes é assim, pequenos graus, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tolera muito bem. Então, se você tem 0,25, 0,50, e você, quando você é mais jovem, você tolera aquele grau e não te atrapalha muito. À medida que a gente vai ficando mais velho, esses pequenos graus começam a incomodar mais. E aí você sente a necessidade de estar usando óculos. E aí é claro que também depende da demanda visual de cada pessoa. Então, a pessoa que trabalha o dia inteiro no computador e ela às vezes tem ali um meio grauzinho, ela sente mais do que uma pessoa que não trabalha o dia inteiro no computador. Então, é importante levar isso em consideração. Mas assim, se a Beatriz, né, estiver sentindo aí dor de cabeça, desconforto, cansaço visual, esse meio grau pode ajudar ela. Pode ser que mais para frente ela nem precise usar, mas não vai ser por causa dela estar usando agora que o grau vai aumentar. Pode até ter pequenas variações ao longo do tempo, mas não porque usou ou não usou. É um processo natural mesmo de, às vezes, ocorrer essas pequenas variações. Combinado. Doutor Laser, obrigada, viu? Eu que Amamos. agradeço. E já volte, viu? Porque pergunta aqui que não falta para o senhor. Com certeza. Agradeço você. Nós que agradecemos.